Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar a nossa reunião desta tarde, uma reunião especial para a audição dos candidatos ao Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Temos connosco o Dr. Pedro Correia Gonçalves da Silva, candidato a membro do Conselho Regulador para a Comunicação Social, a quem eu... Pedro Correia Gonçalves da Silva, não. Pedro Correia Gonçalves, peço desculpa, a quem eu saúdo e agradeço a sua presença. Nós estamos a trabalhar com a seguinte grelha. O candidato a membro da ERC terá 5 minutos para fazer uma primeira declaração. Seguem-se depois perguntas de cada grupo parlamentar também em igual tempo, 5 minutos para cada grupo parlamentar, e no final faremos uma tentativa de responder também em 5 minutos. Fará uma tentativa, eu manter-me em silêncio, para responder a todos os grupos parlamentares também em 5 minutos. Portanto, se todos estivermos de acordo, dava a palavra ao Dr. Pedro Correia Gonçalves, a quem novamente agradeço a presença e saúde a presença para fazer a sua primeira declaração. Tem a palavra, Dr. Obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam que a minha primeira palavra perante esta respeitável Comissão seja de deferente cumprimento às senhoras e senhores deputados e, na pessoa de Vossas Excelências, aos respectivos grupos parlamentares. Feito o cumprimento devido, agradeço naturalmente a oportunidade que me concedem para poder falar do meu percurso profissional. Irei concentrar-me nos pontos que penso demonstrarem reunir na minha pessoa as condições para candidatar-me a membro do Conselho Regulador da ERC. Sou jurista, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde me pós-graduei e fiz o curso de mestrado e doutoramento em Direito Penal. Comecei a trabalhar muito cedo e muito jovem a assumir responsabilidades. Passei pela velhinha Direção-Geral de Viação, já extinta, e pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Duas instituições onde aprendi a trabalhar em equipa, por vezes com parcos meios, mas sempre motivado pelo trabalho de excelência que via muitos desenvolverem. Foi o meu primeiro contacto com a administração pública e, desde então, não mais deixei de dedicar-me à causa pública. Fui ainda consultor do Departamento de Política Legislativa e do Gabinete de Relações Internacionais da Direção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça. Passei também pelo Governo, onde fui adjunto e, posteriormente, chefe de gabinete em 2 áreas de governação distintas. Nestes cargos, tive a oportunidade de conhecer a administração pública sob outra perspectiva, desta feita em funções de cariz executivo. Entrei depois nesta Casa, na Assembleia da República, como assessor do grupo parlamentar do PSD, cargo que exerci durante mais de 2 anos. Foi um tempo de grande aprendizagem e muito enriquecedor foi o trabalho parlamentar que acompanhei ou no qual participei durante aquele período. Guardo gratas recordações desse tempo e, por que não dizê-lo, muitos amigos nos vários quadrantes políticos. Sentado naquelas cadeiras em segunda fila, aprendi, entre outros, o valor do respeito e da tolerância política. Entre mentes, dediquei-me à carreira académica. Sou docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa há mais de 12 anos e professor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Por último, mas não menos importante, exerci nos últimos 4 anos e meio as funções de diretor executivo da ERC, que corresponderam ao 3º mandato desta entidade. Nestes anos que levo de diretor executivo, para além da responsabilidade pela gestão corrente da ERC, tive a oportunidade de organizar e de apoiar o lançamento de vários projetos, assim como o seu desenvolvimento. Trabalho facilitado por todo o apoio que me foi dado sempre pelo Conselho Regulador e, sobretudo, pelos quadros altamente qualificados que a ERC dispõe. Mas mais, como sublinha o Sr. Professor Arões de Carvalho na sua obra A Regulação da Comunicação Social, a Experiência Portuguesa, fui o primeiro diretor executivo a assistir a todas as reuniões do Conselho Regulador. Faço ininterruptamente desde inícios de 2020. Até então, os diretores executivos participavam apenas nas reuniões do Conselho Regulador, quando assuntos específicos da gestão eram abordados. Em suma, além de um conhecimento profundo da ERC, enquanto instituição, das suas competências, dos seus recursos, da sua forma de funcionamento, assisti in loco à atividade do Conselho Regulador e inteirei-me assim de toda a jurisprudência que a ERC tem vindo a produzir ao longo dos últimos anos. Uma experiência muito enriquecedora e que, estou certo, ser-me-á muito útil para o exercício das minhas novas funções. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste novo desafio que me é proposto, gostaria de poder dar continuidade à experiência e conhecimento adquiridos nos últimos 4 anos e meio para melhor servir a ERC e os seus regulados. Julgo que o meu currículo, feito de várias e enriquecedoras experiências profissionais,
me habilita para as novas responsabilidades a que me proponho assumir. Com a eleição do próximo Conselho Regulador, a ERC entra no seu 4º mandato, em que tem que projetar-se para o século XXI, abraçando os novos desafios da nova era mediática. Do que hoje sei, da experiência que vivi como diretor executivo, penso que se oferecem nos próximos 5 anos novas possibilidades de aprofundamento das atribuições e competências que estão consagradas nos seus estatutos e posteriormente lhe foram conferidas. Entendo que o novo Conselho Regulador irá ter em mãos temas e desafios verdadeiramente importantes, dos quais aqui gostaria de destacar: a implementação do Regulamento dos Serviços Digitais, a implementação do European Media Freedom Act, a literacia mediática, o combate à desinformação e a concretização plena do Plano Plurianual de Acessibilidades, a revisão de leis sectoriais e alcançar a independência orçamental da ERC e valorizar as carreiras e os recursos humanos da instituição. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como afirmou Demócrito, o mundo não passa de mudança, a vida o que dela se pensa. Não tenho, nem nunca tive medo de desafios. Estou preparado para assumir as responsabilidades de membro do Conselho Regulador da ERC. O meu percurso pessoal e profissional acima traçado assim o indiciam e será uma mais-valia para o futuro Conselho Regulador da ERC. É na dedicação à causa pública e no serviço público que me realizo pessoal e profissionalmente. Caso mereça a confiança das senhoras e senhores deputados, irei desempenhar as minhas novas funções como sempre o fiz, com honestidade, profissionalismo, entrega total e visando sempre, mas sempre, o interesse público. Muito obrigado. Sr. Dr. Pedro Correia Gonçalves, muito obrigado. Nós é que agradecemos, até pela forma como cumpriu o tempo atribuído. Vamos então passar a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra do grupo parlamentar do PSD, porque nós começamos sempre nesta comissão pelo principal grupo da oposição. Tem a palavra, como dizia, o Sr. Deputado Dinis Ramos. Senhor Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, em nome do PSD, o Partido Social Democrata, através do seu grupo parlamentar, cumprimento e saúdo o Dr. Pedro Correia Gonçalves, enquanto membro designado para integrar o Conselho Regulador da ERC. Agradecemos naturalmente a exposição inicial, reveladora em primeira instância do seu vasto currículo, da sua vasta experiência profissional e também académica e, acima de tudo, do nível de compromisso que pretende assumir perante as suas novas funções, perante as funções que se propõe a desempenhar. Como é sabido e como de certo concordará, Dr. Pedro Gonçalves, as competências e os poderes da ERC destinam-se a assegurar a regulação e a supervisão do setor da comunicação social, estando sujeitas à supervisão da ERC todas as entidades que, sob jurisdição do Estado português, prossigam atividades relacionadas com a comunicação social. Assegurar o exercício das funções com independência e com capacidade para definir de forma autónoma a orientação das suas atividades. Sublinho, sem qualquer sujeição a diretrizes ou orientações do poder político ou económico, no respeito pela Constituição e também pela lei ordinária. Os objetivos da regulação do setor da comunicação social são também eles conhecidos, muito bem conhecidos, os quais a ERC deve prosseguir, nomeadamente a promoção do pluralismo cultural, bem como toda a diversidade da expressão das várias correntes de pensamento, das várias correntes ideológicas, bem como da livre difusão de conteúdos, livre difusão e livre acesso, passando também pela proteção
dos públicos mais sensíveis, de forma a garantir uma informação assente em critérios de exigência, imparcialidade e rigor jornalístico. Cabe também, igualmente, à ERC proceder a averiguações, a inspeções e a todas as diligências que se revelem necessárias à prossecução dos seus fins. A ERC detém igualmente competências regulamentares do ponto de vista jurídico próprias, podendo ainda adotar diretivas e recomendações destinadas a incentivar padrões de boas práticas no setor da comunicação social, incumbindo-lhe por lei fomentar a instituição de mecanismos de corregulação e autorregulação do setor. Face ao exposto e também a toda aquela que tem sido a evolução do setor da comunicação social decorrente das conhecidas mudanças tecnológicas vividas nos últimos anos, pergunto ao Dr. Pedro Gonçalves se considera haver ou não um certo desfazamento entre a realidade comunicacional em acelerada mudança e aquela que é a necessária cobertura legal de momento. Pergunto também, tendo em conta a evolução dos normativos internacionais aplicáveis aos mídia e a necessária adaptação da legislação nacional, se concorda ou não que a ERC necessita de atingir um novo patamar de exigência tendente a dar resposta aos novos fenómenos comunicacionais que têm emergido em contexto nacional. E, nesse sentido, se considera que o atual quadro regulatório é adequado para o exercício desta missão que, do ponto de vista social, se afigura cada vez mais exigente. E, para terminar, Sr. Presidente, uma vez que também estou a atingir o meu limite temporal, gostaria de finalizar com uma última pergunta que vai no sentido de apurar a opinião do Dr. Pedro Gonçalves sobre a existência ou não de meios e recursos necessários por parte da ERC para desenvolver de forma eficaz e exemplar, tal como a sociedade espera, da vossa missão regulatória. Sem mais a acrescentar e também sem mais a perguntar, terminaria desejando e endereçando mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um mandato pleno de realizações e que possa efetivamente contribuir para aquilo que se espera ser um desenvolvimento exemplar da ação regulatória da ERC. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós, o Sr. Deputado Dinis Ramos, está longe de estar perto de atingir o seu limite temporal. Ainda é um jovem, tem um futuro imenso pela frente. É só o tempo da intervenção hoje, mais nada. Muito obrigado, Sr. Deputado Dinis Ramos. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. É porque tenho que dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque sob pena de um voto de protesto justificadíssimo. Sr. Deputada Sara Veleja, peço-lhe imensa desculpa pelo atrevimento de ter feito esta troca. É a vez de falar o maior grupo parlamentar atualmente na Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Veleja. Sr. Presidente, não viria com certeza mal ao mundo se a regra aqui das nossas intervenções tivesse sido invertida sem qualquer problema. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Sr. Dr. Pedro Correia Gonçalves, candidato ao Conselho Regulador da ERC. Antes de mais, uma palavra de agradecimento aqui pela sua presença e também pela intervenção que aqui nos deixa, que mostra que o Sr. Doutor tem um vasto currículo adequado às funções a que se candidata e que também conhece bem a Casa e as funções às quais pretende exercer. A regulação, particularmente deste setor, temos, como sabemos, enquadramento constitucional, porque a liberdade de imprensa é um dos requisitos fundamentais do nosso sistema democrático. O direito à informação, o direito a ser informado, a garantia de uma informação verdadeira, factual e plural são princípios constitucionais que compete à entidade reguladora para a comunicação social assegurar. E é por isso que é tão importante a sua ação e o seu papel naquela que é também a qualidade da democracia que queremos para o nosso país. A comunicação em geral e o setor da comunicação social em particular sofreram, tal como outros setores, transformações significativas com a massificação dos chamados meios digitais. E se é verdade que esta tecnologia nos empoderou e aproximou a todos, aprofundando a democratização do acesso livre à informação, a verdade é que também criou neste espaço alguns riscos e são hoje reconhecidas algumas dificuldades, nomeadamente a existência de plataformas noticiosas com caráter de desinformação, sendo conhecidos os trágicos riscos que a propagação deste tipo de mensagens tem junto dos cidadãos, particularmente em alturas de eleições, e nós tivemos queixas que a ERC recebeu recentemente por via destes meios. Também tivemos aqui, nestes últimos anos, nesta Comissão, relatos de casos de sites de desinformação, alguns deles registados como órgãos de comunicação social pela própria ERC. Dizia eu que a crescente digitalização do mundo da comunicação social tem vindo ainda a levantar outras questões, que nos últimos anos têm vindo a ser recorrentes nas diferentes audições que esta Comissão faz ao setor da comunicação, nomeadamente a desadequação do quadro legislativo à forma como hoje são transmitidos, bem como também são consumidos os diferentes conteúdos comunicacionais. No caso da Lei de Imprensa, até tivemos o compromisso do anterior Conselho Regulador de apresentar aqui um relatório de um grupo de trabalho que foi criado com essa missão, a missão de fazer propostas para criar um quadro legal mais adaptado à realidade, mais eficiente, e não o chegámos efetivamente a receber, mantemos a esperança de que ele exista e que nos possa ser enviado. Mas diria eu que a ERC tem, pois, esta difícil missão de garantir um equilíbrio que me parece difícil, este equilíbrio de garantir, por um lado, o direito à informação e à liberdade de imprensa, à independência dos órgãos face ao poder político e económico, à expressão e ao confronto de diferentes correntes de opinião e demais direitos consagrados na lei, e tem que o fazer sem que a sua atividade se possa confundir de modo algum com ato de censura ou de limitação de qualquer direito individual ou coletivo de quem emite conteúdos informativos e de qualquer, portanto, ameaça àquilo que é a liberdade dos órgãos de comunicação social. A Assembleia da República tem, por seu lado, essa obrigação de produzir o quadro legislativo que permita que o exercício da função da entidade reguladora também o possa fazer. Assim, e nesta audição que decorre desta competência do Parlamento de eleger o Conselho Regulador, e tendo em conta a vasta experiência que o Dr. Pedro Correia Gonçalves, que é diretor executivo da ERC desde 2018, e é por isso conhecedora das principais demandas desta entidade, a questão que lhe gostava de colocar, e tendo em conta o enquadramento inicial que fiz, na sua opinião, quais são para si os maiores desafios que a ERC terá no futuro, e tendo em conta a sua experiência, qual poderá ser o seu contributo para a concretização desses objetivos. Termino, naturalmente, fazendo fotos que rapidamente este processo da eleição do novo Conselho Regulador possa estar concluído e que rapidamente também a ERC possa voltar com regular funcionamento à sua atividade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. Agora sim, damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. Pedro Correia Gonçalves, candidato ao Conselho Regulador da ERC, órgão que bem conhece, pois, segundo a afirmação de Vossa Excelência, tem, desde 2020, participado em todas as reuniões do Conselho Regulador. Começando exatamente por este ponto, acha Vossa Excelência ser eticamente aceitável que 3 dos 4 nomes propostos para este órgão de topo de uma entidade reguladora sejam funcionários da ERC? Por outro lado, Vossa Excelência está ligado ao PSD.
Foi assessor aqui na Assembleia da República, chefe de gabinete de secretário de Estado adjunto para a modernização administrativa no 20º Governo Constitucional e do secretário de Estado do Desenvolvimento Regional no 19º Governo Constitucional. E neste mesmo Governo, ainda adjunto e chefe de gabinete do secretário de Estado adjunto do Ministro da Administração Interna. Portanto, uma longa história de vida, digamos, no PSD. Ora, como também observamos no Conselho Geral Independente da RTP, e agora para o Conselho Regulador, o órgão de topo de uma entidade reguladora, não o preocupa a politização de órgãos que deveriam ser isentos e fiscalizadores? Não acha que estas portas giratórias dos partidos do sistema minam a confiança dos cidadãos nas instituições? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Dávamos então agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o doutor Pedro Gonçalves, dizer que esta nomeação de 4 nomes para o Conselho Regulador da Entidade Reguladora da Comunicação Social está prevista legalmente e foi, no fundo, concertada pelo PS e pelo PSD, e os nomes que nos apresentaram estão longe de manter o nível curricular dos recentes titulares, uma vez que nenhum destes nomes que nos é apresentado exerceu, por exemplo, responsabilidades ao nível das funções indutoriais, o que está em claro contraste com o que tem vindo a suceder ao longo dos últimos anos. Lembremos-nos, por exemplo, de nomes como Mário Mesquita, que foi diretor do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa, ou de Francisco Azevedo e Silva, que exerceu funções como diretor de informação da TVI e foi diretor adjunto do Diário de Notícias. Espantosamente, 3 dos 4 nomes que são propostos, do qual o senhor se inclui, são funcionários da atual ERC e que, do nosso ponto de vista, não é aceitável. Acresce também que, analisando os vários currículos que foram apresentados a esta comissão, a falta de experiência jornalística é evidente, e acresce também ao facto que lamentamos profundamente que os nomes que vão agora à votação terem sido apresentados 6 meses depois da data que estava prevista e devia ter acontecido. Relativamente ao Dr. Pedro Gonçalves, tinha aqui 2 questões para lhe colocar. A primeira, perguntar se, e considerando que desempenha desde 2018 funções de diretor executivo da ERC e que participou desde 2020 em todas as reuniões do Conselho Regulador, se encara esta indicação para membro do Conselho Regulador como uma normal e previsível promoção interna. E a segunda, perguntar se, na sua opinião, a ERC não correrá o risco de acentuar uma faceta endogâmica, há bocado não gostaram muito desta expressão, mas não encontro uma melhor, ao propor destes 4 nomes 3 personalidades que já estão ligadas à instituição. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Terminada a ronda pelos grupos parlamentares, vamos devolver a palavra ao Dr. Pedro Correia Gonçalves para tentar, dentro dos 5 minutos que tem, responder às questões que foram colocadas por vários grupos parlamentares. O doutor tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumpre-me naturalmente agradecer às senhoras e aos senhores deputados as questões que tiveram a bondade de me colocar. São vastíssimas, como é óbvio, o tempo é diminuto, mas vou procurar ir ao encontro das questões e dos comentários que foram tecidos. Relativamente à questão e à intervenção do Sr. Deputado Inês Ramos e da Sra. Deputada Sara Velez, não posso deixar de estar de acordo, obviamente, com aquilo que afirmaram no que diz respeito aos desafios que a ERC e que este Conselho Regulador futuro irá ter que vencer, e quanto às vastíssimas competências que a ERC também tem. A ERC tem cerca de 80 competências nos seus estatutos e vertidas também em diplomas legais avulsos. Portanto, são muitas as competências que nós temos. E muitas outras virão a caminho, em virtude da aprovação de diplomas comunitários,
designadamente aqueles que eu referi na minha intervenção inicial, o Regulamento dos Serviços Digitais e o European Media Freedom Act. Por isso, a par dos recursos humanos que a ERC vai ter que, obviamente, disponibilizar e ter para fazer frente a essas novas competências, porque já são bastas aquelas que nós temos atualmente, os recursos orçamentais também vão ser necessários. Eu recordo-me sempre de uma frase de Voltaire. Voltaire dizia que em matéria de dinheiro todos têm a mesma religião. E eu creio que em matéria de recursos financeiros e orçamentais, todos os reguladores, em maior ou menor dimensão, todos padecem de falta de meios. Mas, efetivamente, a ERC padece dessa falta de meios. E tanto assim é que eu tenho aqui a agradecer à Assembleia da República o facto de terem reconhecido ao longo dos anos essa falta de meios, porque a dotação orçamental que nós temos vindo a receber por intermédio do Orçamento da Assembleia da República tem vindo a subir. E esse é um reconhecimento das necessidades que a ERC tem tido. Ora, mais uma questão que tem que ver com, referido pelos senhores deputados, a questão da defesa dos direitos fundamentais. Também foi um ponto de contacto entre as duas primeiras intervenções. Obviamente que sim, esse é o papel fundamental da ERC, está consagrado, são atribuições constitucionais atribuídas à ERC e, portanto, o nosso primeiro papel, a nossa cartilha na ERC é a Constituição da República Portuguesa e são os estatutos da entidade reguladora para a comunicação social. Claro que há exigências e há desafios, como disseram, nesta nova era digital. E as instituições têm que se preparar, precisamente, para enfrentar estes novos desafios. Como disse a senhora deputada Sara Velez, esta questão do mundo online, esta questão do digital, é uma questão premente e que está na ordem do dia. Nós soubemos no último fim de semana que nós estamos entre os 10 países que mais confiam na comunicação social. 58% dos portugueses acredita nas notícias, acredita nos meios, nos órgãos de comunicação social. Estamos nos 10 primeiros. Mas dos que acreditam, 81,5% desconfia dos conteúdos, da legitimidade dos conteúdos online. E 7 em cada 10 portugueses mostram-se preocupados com aquilo que é real e com aquilo que é falso no mundo online. Isto é um verdadeiro problema que nós temos que atalhar. E como disse a senhora deputada também, nós temos um calendário eleitoral muito importante em 2024. Temos as eleições presidenciais americanas e temos as eleições europeias. E nós sabemos o impacto que a contra-informação, as fake news, podem ter em processos democráticos eleitorais. Permitam-me que partilhe convosco as conclusões de uma reunião em que estive no início deste ano em Estocolmo. Foi uma reunião organizada pela presidência sueca, em que estas questões foram debatidas. E nós tivemos lá a possibilidade de contactar com as maiores cabeças, quer deste lado do Atlântico, quer do outro lado do Atlântico, gente da área das novas tecnologias, que fazem destas questões do seu dia-a-dia, e diziam, vocês europeus têm que se preparar, e preparem-se, porque este fenómeno da desinformação ainda está a começar. E nós sabemos o impacto que isso poderá ter na vida democrática. Depois, salvo erro, há aqui uma questão que também referiram, também correlacionada com a defesa dos direitos fundamentais. Eu creio que o Serviço Público de Televisão tem um papel importantíssimo a desempenhar nesta matéria. Nesta matéria também de uma boa informação, de uma informação clara, credível, equilibrada, mas também de auxílio nesta luta pela literacia mediática e de combate à contra-informação. Eu não sou daqueles que anunciam já o Requiem, porque há muita gente que anuncia que o Serviço Público de Televisão em Portugal e na Europa e no mundo está a acabar. Não acredito nisso. Não acredito. Eu gosto e quero anunciar e pertencer ao grupo daqueles que anunciam um Allegro, e se possível Vivace, para o Serviço Público de Televisão. E nós agora vamos ter, de facto, um momento importante. O Governo lançou, como sabem, melhor do que eu, o Livro Branco do Serviço Público de Rádio e de Televisão. Vamos encetar esse debate. Não vou aqui, obviamente, dar a minha opinião sobre as conclusões a que chegaram a comissão que integrou
e que fez esse livro branco, mas creio, sinceramente, num papel insubstituível da televisão pública nestes setores. Depois, há aqui também uma questão, e se me permite o Sr. Presidente, eu já estou a ultrapassar, a questão de se me sinto preparado para enfrentar os novos desafios. Obviamente que sim. Julgo que, modéstia à parte, tenho currículo suficiente para abraçar esses novos desafios e integrar o próximo Conselho Regulador da ERC. E, obviamente, terei contributos a dar. Não só pelo vasto conhecimento que tenho das matérias que são tratadas e trabalhadas na ERC, mas também a minha formação profissional no mundo do direito, a formação jurídica, também vai ser de mais-valia, atendendo também às formações dos mais colegas que vão integrar o próximo Conselho Regulador. Relativamente àquelas duas questões, ou às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Galveias, que muito agradeço, e à Sra. Deputada também, muito agradeço, à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, relativamente ao facto de 3 em 4 serem nomes da Casa. Eu discordo dessa visão. Eu acho que os recursos humanos das instituições têm que ser valorizados. E custa-me, de facto, a ver serem lançados anátemas sobre os trabalhadores, sobre os quadros de uma casa, dizendo que, por serem funcionários de uma determinada casa, não podem ser chamados a lugares cimeiros, a lugares de decisão, de topo dessa mesma casa. Eu acho que isso é um preconceito. É um preconceito que, felizmente, com estas nomeações, nós vamos dizimar, porque não faz nenhum sentido estar a coartar as progressões e as valorizações profissionais dos trabalhadores, seja da ERC, seja de qualquer outra instituição. O facto de eu ser do PSD, isso não me retira nem idoneidade, nem independência, nem competência. Assumo que sou militante do PSD, exerci muitas funções em nome do PSD, mas sempre, em todas as funções que exerci, fui idóneo, fui independente e fui sempre o mais competente possível. E não é agora que iria deixar de o ser, assim Deus me ajude também no exercício dessas futuras funções. Quanto à questão da Sra. Deputada, também Patrícia Gil Vaz, se foi uma promoção interna, não foi uma promoção interna, não creio que o tenha sido, e a questão de este processo de eleição a surgir 6 meses depois do término do mandato do atual Conselho Regulador, isso aí já é algo que me escapa e, portanto, não irei responder, e agradeço, Sra. Deputada, as questões também que me colocou. Não sei se esta é a minha última intervenção. Se o Sr. Presidente me permite, então gostaria de agradecer penhoradamente às senhoras e aos senhores deputados as perguntas que me colocaram e a atenção que me dispensaram esta tarde. Muito obrigado e bom trabalho para todos. Muito obrigado, Dr. Pedro Correia Gonçalves, pela forma como respondeu a todas as questões dos grupos parlamentares. Quero também agradecer, em nome de todos, a sua disponibilidade para abraçar este novo desafio e esta nova missão pública e, efetivando-se a eleição no próximo dia 30, desejar-lhe os maiores augúrios e o maior sucesso no desempenho deste novo cargo. Senhores, muito obrigado pela sua presença. Vamos fazer uma pequena pausa de 1 minuto e meio. Regressamos para ouvir o último candidato à entidade reguladora.